Oi pessoal, hoje é dia 27 e no terceiro exercício de concentração o Grabovoi fala sobre a palavra ajuda. Eu tô enlouquecida, porque eu já pensei tanto e agora não para de vir coisa na minha cabeça, exemplos e ideias. Nossa, eu posso falar igual uma matraca o dia todo. Uma coisa que aconteceu comigo hoje, assim, normalmente quando eu vou analisando um problema e vou mudando, vai devagarinho, devagarinho, até eu chegar na virada da questão. E ontem aconteceu isso. Como aconteceu ali, eu estava mostrando um terreno que tinha uns paus e eu fui tirando das árvores que eram para fazer uma cerca para as ovelhas não comerem e consegui tirar todas e depois virou a lenha, né? Que eu mostrei aqui. Então, e agora eu já tirei todas, mas eu comecei muito timidamente, muito chateada porque eu queria as ovelhas. Aí depois que eu tirei as primeiras, eu gostei porque eu achei mais fácil de limpar em volta das árvores. Aí daí a 6 meses, quando eu fui de novo limpar, é que eu tirei mais algumas madeiras. E aí agora foi tudo. Então é um processo. É um processo. A gente começa e pode demorar muito tempo para entender uma coisa, anos. E aí então o que eu queria falar desses exemplos desses dias que eu estou contando é que eu começo assim muito tímida e com vergonha de fazer a coisa. Eu falo, não, tem uma coisa errada aí, não pode ser desse jeito, eu não vou poder continuar do jeito que eu tô. Tem alguma coisa errada. Quando eu tomo uma atitude diferente, eu fico com vergonha daquela atitude. Então, por exemplo, se eu vou falar para uma pessoa que eu não estou gostando do que está acontecendo, do que ela está falando ou está fazendo, eu fico com vergonha. Como eu fiquei ontem, eu fiz o vídeo falando anos eu tenho vergonha, eu faço os vídeos e depois eu falo por que eu estou fazendo esses vídeos. Eu gostaria de fazer vídeos lindos, de luz, de alegria, de vamos todos ser felizes, mas eu de verdade não dou conta. Porque para chegar nesse ponto de luz e de alegria, a gente tem que entender o que irrita, tem que entender o outro lado da moeda, o que está acontecendo que está impedindo a gente de verdade, não está ajudando a gente, vamos usar o termo aqui do Grabovoi de hoje, não está ajudando a gente. O que a gente está atrapalhando a gente não está deixando a coisa fluir. Então eu vou pensando, vou tomando as atitudes e depois eu fico, né, constrangida, com vergonha. Como foi o caso de ontem, eu fiz o vídeo, aí eu falo, Raquel, mas você fica tanto em picuinha e não sei o quê. Mas depois vem uma alegria. E hoje eu tô numa alegria, numa leveza, numa satisfação de eu não consigo mais voltar atrás. Eu vou, vamos chamar de a nanotecnologia, porque é a tecnologia do micro, né, do pequeniníssimo, da irritação, da frustração. Eu vou entrar nesse mundo porque esse mundo ele é muito rico e ele é que vai trazer muitas possibilidades para nós. Não é ficar... Então assim, quanto mais a gente insiste em ceder e em fazer coisas como deve ser, mais a gente se atrapalha. E a gente precisa aprender a viver gostando da gente, fazendo das coisas, tendo atitudes inteligentes de seres humanos adultos. Isso é tão bom. É tão... não existe nada melhor do que isso. Eu amo ser uma pessoa adulta, pensante. E eu estava pensando, né, engraçado, que a gente fala tanto em pensar. Por que então, se a gente pensa tanto, por que a gente não faz as coisas certas? É porque a gente está reduzindo a gente ao pensar. A gente tem que, para pensar, a gente tem que pensar com as células, com o cabelo, com as unhas, com o estômago, com a irritação, com a tristeza, com a alegria, com tudo. Não dá para pensar só com a mente. Por isso que não dá certo. Então a gente tem que dar espaço para todos os sentimentos e todas as possibilidades acontecerem, para a gente negociar com tudo. Não é uma única... um único caminho, uma única via. Então, olha que interessante, né? Essa pessoa, eu estava contando o caso dessa pessoa que me deu as tintas, que não traz a coisa
para eu pintar, ou seja, me deixa com a minha tinta lá estragando, não cumpre o combinado comigo, mas me dá uma tinta. E essa tinta me dá raiva. Era para a tinta me dar raiva? Não, tinta é caro, tinta é uma delícia, uma maravilha. Por que que a tinta está me dando raiva? Então já começa daí. Por que que eu tô com raiva de uma coisa que era para ser alegria? Mas ela está usando isso. Ela está usando essa ambiguidade. Ela está me dando uma coisa que é para ser alegre, mas para esconder que ela está não trazendo a janela para eu pintar, para eu não ficar para ela não ficar me devendo favor. Ou seja, é um entendimento errado do mundo. Um entendimento que se eu faço um favor, ela vai ficar devendo um favor. Não acredita no trabalho gratuito, na boa vontade, no fazer por fazer, para ficar bonito, para a pessoa ficar feliz e eu também. Então, imagina, aí essa pessoa começa a construir toda uma situação para não falar dela, da verdade dela, que ela tá com que ela quer, mas não quer, que ela queria fazer, mas ela não tem tempo, e as coisas dela lá. Então ela vai, em vez de falar com ela em mim. Ah, você é muito rápida, você é muito. Aí um terceiro elemento fala que eu sou ansiosa. Calma. Então a gente vai unindo as peças. Ah, então ela está me chamando de ansiosa. Ah, então ela está achando que a minha alegria ela pode diminuir e me rotular como ansiosa. Aí ela corta a minha alegria e ela fica satisfeita. Porque é assim que a gente faz, é assim que a gente aprende, né? Aí, então olha só, mas finge que não. Finge que não, que ela adora que eu seja feliz, ela até me deu tinta para eu ser mais feliz ainda, né? Isso vai acontecer com a gente o tempo todo, tá? Por isso que eu tô entrando nesse assunto. Acontece com a gente o tempo todo. A pessoa te elogia numa coisa para te pegar na outra. Ela te dá. Isso é com pessoas boas, generosas. Eu não estou falando mal dessa pessoa. Eu estou falando do entendimento errado do mundo e como eu posso cortar isso para mim. E eu ter o entendimento correto para mim. E isso já leva a pessoa a ter que pensar um pouco, porque eu não estou alimentando, isso é uma ajuda para mim e para ela e para o planeta. Porque quanto mais pessoas entenderem e não ajudarem o outro na negatividade dele, melhor nós vamos ficar. Então, imagina, a pessoa me chama de rápida, mas é um rápida que não é um elogio, que é para falar, no fundo, que eu sou ansiosa. Aí eu vou encontrar com ela, ela fala assim, você tá sumida, o que aconteceu? Eu falo, sabe o que é? É porque vocês são muito lentas, então eu tô dando um tempo, porque senão eu não consigo trabalhar com vocês. Ou, vocês são muito lentas, eu não quero atrapalhar. Imagina essa situação. Imagina, a pessoa vai ficar feliz ou ela vai ficar puta, irritada de eu ter falado isso para ela? Com certeza ela vai ficar com muita raiva. Então, se ela vai ficar com raiva, então é porque ela tá me botando raiva. Porque se ela tá me chamando de rápida e eu chamo ela de lenta, mas ela não tá me ofendendo, então ela também não vai se ofender com a lentidão dela. É só uma questão de rapidez, lentidão. Nada a ver com qualidades de pessoa. Dá para entender o que eu quero falar? E aí, se eu devolvo para a pessoa, porque então tem realmente alguma coisa ali. A pessoa tem uma segunda intenção. Se ela sabe que tem, se ela está usando aquilo, eu não sei. Mas se a pessoa me chama de rápida e eu chamo a pessoa de lenta, ela vai ficar com raiva, tem coisa aí. E aí o que a gente faz? A gente fica constrangido. A gente não quer deixar a pessoa com raiva. Então a gente engole a raiva. Dá para entender como que isso leva a gente para o hospital? E um médico não vai curar a gente? O máximo que ele pode fazer é tirar o estômago que está louco de raiva, o rim, intestino, o que for, que está entupido de raiva. Imagina a gente fazendo isso todos os dias, o tempo todo, com várias pessoas, cortando a nossa graça. Essa é a coisa. Então,
Sim, é chato falar sobre isso? É, mas é o que a gente precisa falar, porque a gente precisa ver. A gente precisa ver que um mosquito, um vírus, uma coisa minúscula, uma bactéria pode matar a gente. A raiva também. E se a gente vai acumulando e vai. E o que a gente faz? Que eu estava contando o caso aqui da lenha, né? Aí o que que eu fiz aqui? Eu tô fazendo errado, eu ponho força, aí eu ponho mais força. Aí eu ponho mais força. E o negócio foi ficando perigoso, porque eu ainda punha mais força ainda. Até que uma hora eu falei, ó, é o contrário. Eu tenho que ficar delicada. A serra elétrica é violenta, a madeira é grossa, e exatamente por isso, quanto mais delicada eu for, melhor vai sair o trabalho. É muito libertador tudo isso. Eu tô numa alegria, mas é aquela alegria que é uma alegria de alma, marota, que, que traz uma saúde, uma vontade de fazer as coisas, uma leveza, porque eu não vou deixar essa pessoa me deixar com dúvidas sobre mim mesma. Na verdade, essa pessoa é só um reflexo de tudo que eu já vivi. Essa pessoa, ela não é mais importante, não vou dar mais valor para tudo isso do que tem, né? Mas com certeza eu posso falar que essa situação foi o que aconteceu comigo no tribunal. Eu tinha alegria de trabalhar, eu tinha vontade de fazer as coisas e, e tinha. Eu sou obediente, mas eu também não sou subserviente. Então, se as pessoas estavam fazendo coisas erradas, eu não ia topar. Eu entrei pela porta da frente, eu fiz concurso público. Eu não ia aceitar qualquer coisa para pessoas que não fizeram concurso e que eram chefes. Problema deles. Se eles estão lá por dinheiro, eu estava lá pelo trabalho. Claro, com segurança, financeiro, o que fosse. Mas eu estava lá pelo trabalho. Então eu não aceitava algumas coisas, maltratar as pessoas, abusar do poder que eu tinha, o que fosse, do pouco poder ou do mínimo de poder e ficar me submetendo a coisa, não fiz. Então fui para o castigo e do castigo eu fui para aposentadoria, né? 2 anos e meio de licença médica, tentando falar que eu não era doente, mas ninguém me ouvia porque eles queriam me humilhar. Muito parecido com essa situação, era tirar a minha graça, era tirar a minha autonomia para poder eu ficar subserviente e fazer o que eles quisessem. Isso eu não ia fazer, não fiz. E 15 anos depois, bom, mais que 15 anos, 2 anos e meio de licença médica, mais 15 anos de aposentadoria para começar a fechar esses entendimentos. Porque mesmo sabendo que eu tinha feito tudo certo, que eu era uma pessoa legal, eu tinha uma vergonha, eu não sabia, eu não entendia por que isso aconteceu comigo, por que que me tiraram. Eu tinha uma obsessão por trabalho, que era uma coisa impressionante, eu sempre tive. Eu gosto muito mais de trabalhar do que de passear. Então, agora com esse trabalho aqui, que essa junta está me permitindo, só nesse trabalho que eu consegui me reencontrar. Fazer outros trabalhos, fazer os vídeos, me ensina muito, aprendo muito e é uma experiência maravilhosa. Mas quando eu fiz o trabalho aqui na junta, é que eu me senti curada. Que eu senti que era o mesmo trabalho que eu fazia no tribunal, que minha alma não sabe que é tribunal ou que é Brasil ou Portugal, onde for, minha alma não está nem aí para geografia. Então, eu me senti curada, recuperando o trabalho que me tiraram com tanta violência, com tanta maldade. E agora, aos poucos, com esse entendimento, eu vou vendo que o problema não era meu e que o problema não era meu. Eu não vou aceitar esse problema para mim. Essa violência, como se eu permiti isso, ou eu provoquei isso, ou eu não sei o quê, por que eu não fiz de outro jeito, por que eu não fiz daquele. Não, eu fiz tudo. Eu adorei essa coisa da Carmizete, eu vou fechar a conta. Eu vou fechar a conta.
tem um poeta, o Manuel de Barros, ele fala: eu não preciso do fim para chegar. Eu não preciso do fim desse processo para fechar essa conta. Estou fechando. E essas pessoas aqui estão me ajudando, porque elas repetem o que aconteceu lá no tribunal, mas aqui eu posso ter liberdade de fazer as coisas sem tanta pressão e entender, porque agora eu tenho esses ensinamentos para poder me ajudar a entender tudo isso. Bom, eu espero que eu tenha conseguido expressar o que eu quero expressar, mas eu vou falar muito sobre isso, porque não tem jeito da gente ser feliz, da gente se curar, se a gente não falar sobre essas feridas, microferidas, que ficam infernizando a vida da gente anos e anos e anos, se não for para a vida toda. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.